voltada para o ensino médio. Eu tinha pedido, né, para vocês se imaginarem como alunos do ensino médio, e aí a gente deu a aula passada. Nós iniciamos, eu mostrei basicamente 2 vídeos, né? Primeiro vídeo mostrando a grandeza do mundo macro, ou seja, aquele mundo que está além do nosso campo de visão, né? Depois desse, que a gente viu o tamanho, por exemplo, do planeta Terra em relação a outros planetas, em relação ao nosso Sol, e tamanho do nosso Sol em relação a outros objetos, e o quão, na realidade, nós somos pequenos, né? A nossa escala é pequena, quando comparada a essas outras escalas astronômicas aí. E aí nós vimos também nesse vídeo aí a ideia do dia-luz, né? O dia-luz seria a distância que demoraria, ou desculpa, a distância que uma luz percorreria. Ok, Luan. No decorrer de um dia todo, né? Depois, um ano-luz, seria um ano inteiro a luz percorrendo aquele caminho. E aí tudo isso nós vimos, né? Depois eu mostrei um outro vídeo dizendo, além do mundo macro, né? Além desse mundo gigantesco, um mundo micro, que seria um mundo daquelas coisas pequenas que às vezes nos passam despercebidas e parece que a gente vive uma vida e não se apercebe delas, né? Por exemplo, o mundo dos átomos, o mundo dos elétrons, o mundo da pupila, que são coisas extremamente pequenas, retina, mas que a gente às vezes não percebe que para que isso funcione precisa ter uma complexidade gigantesca. Depois desses vídeos, nós fomos para uma ideia de um cientista, né? Citamos o Blaise Pascal, foi citado ele, um texto dele que é O Homem Perante a Natureza, né? Como ele fala que nós somos ao mesmo tempo infinito e ao mesmo tempo nada. Nada porque nós estamos perdidos nessa vastidão de universo que é tão grande que parece que cada vez mais a gente vai descobrindo novas facetas. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente sabe que a maior parte do universo é desconhecida. Provavelmente existe aí uma tal de matéria escura e energia escura e outras coisas que a gente até então não consegue descrever. E, a princípio, isso seria aquilo no qual é mais presente no universo, mas a gente ainda não consegue descrever isso aí. Então, existe uma vastidão de coisas que a serem conhecidas, né? Então, o Blaise Pascal dizia que nós somos como se fosse um nada, quando a gente compara com todo esse gama de conhecimento que a gente tem para descobrir. Boa noite, Melissa. Em relação, por exemplo, a uma coisa que um outro físico dizia, né, o Marcelo Gleisi, ele dizia que é como se tivesse uma ilha do conhecimento, que parece que quanto mais a gente conhece uma coisa, mais desconhecida as coisas ficam, porque quando você... Vamos imaginar que eu estou bem aqui, isso aqui é uma linha de conhecimento. Quando eu descubro novas coisas aqui, além dessas novas coisas que eu descubro, eu também descubro elementos que precisam ser descobertos, que eu não saberia que precisavam ser descobertos se eu não tivesse caminhado até aqui. Então, quanto mais você conhece a respeito das coisas, mais você percebe que tem ou novos elementos que precisam ser descritos. Então, na realidade, quanto mais a gente conhece, menos a gente conhece, segundo esse físico, né? E aí, também o Pascal, ele dizia que nós somos o nada, mas também nós somos o infinito. Infinito porque tem um mundo microscópico que a gente não consegue descrever, mas que nos rodeia, que faz parte da gente, que nos compõe, e às vezes nós não nos damos conta disso. Depois eu li para vocês um pequeno poema, né, falando sobre lições do mundo subatômico e como isso se relaciona, né, às vezes com o nosso dia a dia, sem a gente perceber. E depois eu comecei a falar para vocês a respeito da estrutura atômica, né? Nós vimos isso aqui, ó. Estou recapitulando aqui só para a gente se situar, principalmente o pessoal que não pôde estar presente, tá? Desculpa, eu estou com um problema na garganta ainda. Às vezes pode ser que eu venha tossir. Então vamos lá, pessoal.
Tá aparecendo para vocês aí? Tá, pessoal, aparecendo tudo que para vocês? Sim. Então, só Sim, professor. Beleza, então. Então, só para recapitular a aula passada, a gente trabalhou na ideia da estrutura atômica, né? Como é que se pensava a respeito do que compõe as coisas mais elementares do mundo, né? Os gregos antigos, eles achavam que existiam 4 elementos aí, água, fogo, terra, ar, e que tudo poderia ser explicado por isso. Tanto é quando você tira um peixe da água, ele morre, porque ele tem um elemento formado da parte da água, né? Quando você joga uma pedra para cima, ela cai no chão, na terra, porque existe um elemento da terra ali funcionando. Só que o Leucipo e Demócrito, eles vão descrever que, na realidade, você tem aí o átomo. Tá. Então, você tem aí o átomo, né? E eles foram os primeiros a darem esse nome, átomo, que seria A de não e tomo de divisível, né? Seria a coisa mais elementar, que seria impossível ser dividível, a coisa que formaria tudo que existe, desde a barba deles até os olhos, até esse livro, enfim. E aí o Dalton, já em 1803, olha a diferença de tempo, 5 séculos antes de Cristo, e o Dalton vai começar a descrever no século XIX aí, né? Em 1803 aí a ideia das bolas maciças, né? E aí depois o Thomson, descobridor do elétron, vai trabalhar essa ideia de que você tem como se fosse um... O pessoal fala de pudim de passa, eu prefiro chamar de panetone, né? Em que as cargas negativas, ou seja, os elétrons, eles comporiam tanto a parte externa quanto a parte interna desse átomo. E o Ernest Rutherford, em 1911, vai descrever como se fosse um modelo planetário, em que tinha formado por núcleo, né? Prótons e nêutrons e os elétrons girando ao redor dele. Tudo isso nós vimos. O Niels Bohr vai trabalhar aquilo que seria como se fosse um embrião para a mecânica quântica, que os elétrons só poderiam estar em determinados pontos específicos, trajetórias específicas, órbitas específicas, na camada K, na L, na M e por aí vai. Então, se ele está aqui, ele recebe uma energia, ele automaticamente some daqui e aparece aqui. Ou se ele recebe muita energia, ele automaticamente some daqui e aparece aqui. Ele nunca pode orbitar ou estar nessas partes em branco aí. Ele tem valores específicos que ele pode receber. Então, por exemplo, quem vai explicar muito isso é o Max Planck, né, que a energia ela é dada em pacotes, é como se fosse uma balinha de menta. Uma balinha de menta tem um tamanho específico. Então, se você recebe uma balinha de menta, você não pode vir daqui para cá. Aqui seria meia balinha de menta. Quando você recebe uma, por exemplo, se você recebe meia balinha de menta, você vai daqui para cá. Mas não, você tem que receber uma bala de menta. Então, você receber uma, você vai daqui para cá. Ou seja, é por isso que a pessoa sai daqui e quando recebe energia, vai para cá. Ah, mas se ela receber 2 mentas, ela vai sumir daqui e vai aparecer aqui. É por isso que o elétron não pode estar em outras regiões, apenas nas regiões dessas órbitas aí. Porque ele vai sempre estar recebendo como se fosse mentas de energia, valores exatos. Tá? E aí, você tem também... ele pode subir de camada ou pode descer de camada. Né? Isso aí eu acho que eu até mostrei para vocês. É por isso que lá na química, né, a gente fala, por exemplo, do K, do L, ou da camada M, da camada N, ou da camada O, ou P, e que a gente faz, geralmente, a distribuição eletrônica. Você já deve ter estudado isso na química, né? Ah, 1s2, 2s2, 1p, opa, 2s2, 1p, e aí vai, né? A gente vai fazendo toda a distribuição aqui para descobrir em qual camada aquele elétron está, né? Ou seja, a gente vai identificar aqui dentro desse átomo, né, dessa estrutura atômica, se o elétron está aqui,
nessa órbita, ou nessa, e por aí vai, entendeu? Então, a gente vai descrevendo tudo isso. E aí, depois, a gente viu, né, aqui a noção histórica, né, esse resumo aqui. Você teria os 4 elementos, depois os primeiros a descreverem a ideia do átomo, né, como alguma coisa indivisível, depois o Dalton, falando que seria como se fosse uma peteca, uma coisa maciça, o Thomson descobrindo o elétron e inserindo no desenho de como é que seria esse átomo. É interessante a gente saber como é o átomo, gente, porque tanto o mundo macro quanto o mundo micro, tudo é formado por átomos. Então é importante a gente compreender do que é formado tudo que existe, né? Por isso que eles estão tentando descrever isso aqui. O Teflon como se fosse um modelo planetário, o Bohr como se fosse essas camadas, níveis, né? Em que o elétron poderia estar, e quando ele nunca anda de uma órbita para outra, ele simplesmente some e aparece na outra, né? À medida que ele recebe um pacote de energia, né? E aqui o Summerfield seria como se fosse a abordagem do Bohr, só que a partir de uma trajetória elíptica e não circular. Então a gente trabalhou isso aqui, né? E na última aula também eu falei para vocês que, beleza, terminando essa aula, essa introdução aqui, a gente poderia partir na mesma aula com o aluno do ensino médio de 2 formas. A gente poderia trabalhar com eles tanto a ideia de temperatura e calor. Veja que eu posso trabalhar temperatura e calor, por quê? Porque aí eles já sabem o que é átomo. Primeiro, eles já sabem o que a física estuda. A física, ela estuda o quê? O mundo macro e o mundo micro. A descrição do mundo macro e a descrição do mundo micro. Então, e esse mundo macro e micro é formado por quê? Por átomos. E agora eu posso trabalhar com eles temperatura e calor, por quê? Porque eu não vou trabalhar com temperatura e calor hoje, mas só para a gente falar aqui, porque temperatura é o grau de agitação das moléculas. E o que é, né, essas moléculas? Essas moléculas nada mais são do que o conjunto de átomos. Então, quando você tem átomos juntos, você tem moléculas. Por exemplo, aqui, né, só para a gente finalizar essa parte aqui de como poderia trabalhar uma aula a partir daí. Mas não é essa aula que eu vou trabalhar, tá? Mas é só para citar aqui. Então, cadê? Pronto. Por exemplo, veja bem, eu poderia tranquilamente, à medida que vou trabalhar com temperatura, eu dizer que, gente, veja, por exemplo, o que é água? A água não é isso aqui? Aí todo mundo vai falar, mas o que é isso aqui na realidade? Isso aqui são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, na realidade, são 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso aqui vai formar a molécula de água. A molécula de água. Então, uma molécula de água é dada por H2O. Então, o que seria uma molécula? A molécula é um conjunto de átomos. Toda vez que você tem átomos unidos, você tem molécula. Então, quando você tem um copo de água, na verdade, você tem inúmeras moléculas ali. Nesse caso de quê? Inúmeras moléculas que são formadas por átomos de hidrogênio e oxigênio. Sempre 2 hidrogênios, sempre 1 oxigênio, H2O. Então, aí sim, quando for trabalhar a ideia de temperatura, né, explica para eles que isso aí é o grau de agitação, ou seja, eu não preciso voltar mais, porque eu já trabalhei essa base com eles, entendeu? Mas não é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero desenvolver agora rapidamente algo relacionado à eletricidade, tá? Como a gente poderia utilizar essa aula aí, esse início, essa introdução, como metade de uma aula, tanto para começar uma aula de temperatura e calor, quanto para começar uma aula de eletricidade. Então, vamos iniciar hoje falando disso. Hoje eu vou continuar essa aula, e aí eu vou pedir para
para que no próximo encontro, vocês tentem desenvolver uma aula. Apesar de que não precisa ser uma aula muito grande, mas a gente pode escolher um pequeno tópico e você tentar abordar essa aula em alguns minutos, tá bom? Mas vamos tentar trabalhar a eletricidade aqui. Então, me lembrem no final de a gente dividir isso aí. Cadê? Peraí, estou tentando... Pronto, abrir a luz aqui. Então, vamos tentar discutir aqui eletricidade em cima disso. Vamos continuar essa aula como se fosse de eletricidade. É claro que eu ainda nem falei para eles que é eletricidade, né? Vamos voltar para aquela ideia aqui, como se nós fôssemos alunos, tá? Ensino médio. Pronto, pessoal. Então, se a gente viu que as moléculas, uma molécula nada mais é do que um conjunto de átomos, você tem vários átomos unidos numa molécula, a exemplo do H2O, né? Em que você tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a gente pode parar para pensar o seguinte. Tudo é formado... Não, isso aqui besteira minha, pessoa. Isso aqui é de temperatura e calor. Então, se tudo é formado por átomos, vamos imaginar o seguinte: eletricidade. O que é eletricidade, pessoal? Quando eu falo eletricidade, quais são as primeiras coisas que vêm na cabeça de vocês? O elétron, né? O Thor. Como? O elétron. Na minha vem o Thor. Torta? O Thor, professor. Sabe? Deus do raio. Choque. Como é? Aqui tá muito baixo, deixa eu aumentar aqui. A da Marvel, professor. O Thor. Ah, sabe? o Thor. Eletricidade, sim, o Thor, com certeza. Agora sim. O que mais que vem na cabeça de vocês? O que mais, pessoal? Elétron, sim, Luan, o elétron. Mas que tipo de outra coisa vem na cabeça de vocês? Circuito? Não, mas eu não estou perguntando para vocês como físico, eu estou perguntando para vocês como... Energia, ensino médio. professor. Rede elétrica. Rede elétrica, isso. Como leigo, se eu fosse uma pessoa como que se não fosse um soubesse aluno do que é ensino do médio. elétron, né? Pode falar o elétron, porque eles já viram que é o elétron, que é um componente. Né? Luz. Oi? Que, João? Luz, sei lá. Luz, sim, luz. O que mais? Que tipo de imagem vem na cabeça de vocês, como alunos do ensino médio? Que vocês são? Lâmpada. Celular. O que mais? Computador, tudo de eletrônico. Pronto, lâmpada, celular, eletrônico, tá aqui. Bora colocar aqui, tudo aqui, né? Deixa eu abrir aqui que eu deveria ter aberto antes já. Estou viajando aqui. Pronto, vamos lá. Então, vocês me falaram, a gente fala de eletricidade, as primeiras coisas que vem é celular, TV, né? Tudo aquilo que, de alguma forma, possa contribuir para eletricidade. Né? Lâmpada, né? O relâmpago, o trovão. Trovão. Quer dizer, o relâmpago, o trovão A Thor, né? barulho. Aqui, então. Então, vamos deixar alguns exemplos aqui, tá? Então, vocês observam relâmpago também, lâmpada, enfim. Mas vocês notam uma coisa aqui em comum, né?
É impossível você falar de eletricidade e você não lembrar de tecnologia. Então, a eletricidade ela tem a ver com tecnologia. Só que, às vezes, a gente acha que eletricidade é energia. E eletricidade não é necessariamente energia. A eletricidade ela tem a ver com, olha o nome aqui, elétrons. Elétrons está aqui contido dentro dessa palavra chamada eletricidade. Então, se elétron está contido dentro dessa palavra, na realidade, a eletricidade ela não é a tecnologia. Ela não está presente apenas nessa tecnologia, ela está presente em tudo. Porque tudo é formado por átomos. Se tudo é formado por átomos, tudo que nós conhecemos no mundo físico, no mundo material, é formado por átomos, logo, a gente pode deduzir que, inclusive, a nossa a eletricidade ela está presente em tudo. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, só vou pegar aqui, só um instante. E tanto está relacionado a tudo que eu vou demonstrar isso aqui rapidamente em pouco espaço de tempo. Tentar, pelo menos, né? Às vezes não funciona. Mas fenômenos elétricos, tudo aquilo que envolve eletricidade, está inserido no universo que nos rodeia, não apenas nos eletrônicos. Deixa eu desligar o ventilador aqui, senão não vai funcionar. Então, pessoal, pronto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos, né? Eu estou pegando alguns papéis e pedacinhos bem pequenos de papel higiênico e a gente percebe que vai acontecer um efeito elétrico aqui, algum fenômeno que se relaciona com a eletricidade. Mas vocês não estão vendo, pelo menos além do computador, né? Vocês não estão observando nada tecnológico aqui. Eu só tenho uma caneta e um papel. Então, quando eu tenho uma caneta e um papel e eu vou pegar essa caneta e vou começar a esfregar no chão, eu percebo que os papéis eles começam a se movimentar. Vou fazer de novo, tá? Só um instante. Peraí, desliguei sem querer. Pronto. Acabei soprando e voou aqui a parada toda. Deixa eu fazer de novo, tentar aqui, tá? Muita coisa aqui, tô com um travesseiro e ao mesmo tempo... Pronto. Por exemplo, nós temos aqui o papel sendo levantado pela caneta. Isso aqui é um fenômeno elétrico acontecendo. Isso está dentro da eletricidade, mas vocês não estão observando nenhum tipo de tecnologia envolvido aqui. Ó, de novo. O vento... De novo. Tá vendo aí o papel? Então, isso aqui são fenômenos elétricos que estão acontecendo apenas com a presença de uma caneta e pedaços de papel. Então, é para vocês observarem que, na realidade, a eletricidade ela não está vinculada à tecnologia, mas ela está vinculada a tudo. Tudo, de alguma forma, trabalha com eletricidade de maneira direta ou indireta, porque tudo tem átomos. E se tudo tem átomos e eletricidade tem a ver com elétrons,
tudo tem, em um certo sentido, direto ou indireto, eletricidade envolvida. Tá ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso, a Camila está falando em relação ao cabelo, né? E, gente, isso é muito comum, por exemplo. Não sei de vocês quem já teve a experiência de ter cartão, né? Cartão de cartão que a gente usa para comprar, parcelar, né? Comprar à vista, débito. Quando você usa o cartão, às vezes não funciona. Eu viro e mexo, eu pego assim e passo no cabelo. E aí, quando eu passo no cabelo, aí depois funciona. Isso também é um efeito relacionado com a eletricidade. Bom, mas antes de a gente falar... Interessante. Então para vocês perceberem como não apenas tecnologia se relaciona com isso, mas tudo. Então, vou até arriscar aqui, tá? Não é apenas tecnologia. Então, a eletricidade tem a ver com tudo. Agora, uma coisa que é interessante, para a gente compreender isso aí, a gente precisa criar alguns fundamentos para a gente poder conhecer melhor. Por exemplo, o primeiro, seja bem-vindo aí, Romo. A primeira coisa interessante que a gente poderia destacar em relação a isso é aquilo que o Thomson dizia, né? Eu mostrei para vocês a imagem uma imagem com cargas. Deixa eu até mostrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cancelar. Parar. Peraí, pessoal, vou ligar o ventilador que está muito quente aqui. Só um instante. Tive que desligar para poder fazer aqui o experimento, senão não ia rolar, que ia voar o papel. Então, ó, nós temos aqui o simulador que a gente vai abrir para tentar compreender um pouco essa questão dos átomos. Cadê? Tá aqui. Então, aqui a gente percebe uma coisa, e eu já queria destacar com vocês essa coisa. Nós vimos que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Então, se o núcleo é formado por prótons e nêutrons, vamos mostrar aqui. Ó. Pronto, o próton ele fica nesse núcleo aí. Tá? E o elétron, nós vimos que o elétron ele orbita essas áreas aí. Ó. Pronto. Tá? O átomo ele é considerado neutro quando a quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Tá? A gente sabe hoje que os prótons eles têm cargas. A gente fala que as cargas deles são cargas positivas. Tá? E que os elétrons eles têm cargas negativas. É por isso que nós temos aquela imagem, quando eu mostrei para vocês o Thomson, que aquelas partes que representam como se fosse um panetone, né? Aquelas partes como se fossem as passas, elas são, na realidade, as cargas negativas, ou seja, os elétrons. Então, você tem aqui, quando eu coloco, por exemplo, um outro próton, eu gerei uma certa instabilidade aqui, ó. Por que eu gerei essa instabilidade? Vamos dizer que eu coloco um outro próton. Vê que o elemento químico está mudando aqui. Agora eu tenho um lítio, tá? Mas observe uma coisa, eu tenho agora 3 prótons, mas esse átomo está totalmente instável. Ele está instável porque, claro, os prótons têm carga positiva e os elétrons cargas negativas. Porque a gente compreende hoje que quando você tem uma carga de mesmo sinal, elas se repelem. Quando você tem cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, por exemplo, o elétron é atraído pela carga positiva. Tanto é que ele gira. Ele está aí orbitando esse núcleo, que tem carga positiva ali. Tá?
Mas veja que eu preciso colocar um neutro, que o neutro, ele é, como o nome está dizendo, ele é neutro, ele não tem carga. Se eu coloco uma quantidade de nêutron, pronto, o átomo ficou estável. Por quê? Porque os prótons todos têm carga positiva. Então, se eles têm carga positiva, se eu colocar um próton com outro próton, eles tendem a se repelir. Porque carga de mesmo sinal se repelem. Mas, quando eu coloco os nêutrons aqui, você tem uma certa estabilidade naquele átomo. Tá? Então, agora só tem um elétron, né? Eu posso preencher aqui. Como eu tenho 3 prótons, eu preencho aqui de elétron. Átomo neutro, tá? Vocês já viram aquela noção, geralmente aqueles elementos químicos assim, ó? Provavelmente já viram. Tem uns elementos químicos que às vezes... Vou até criar um elemento químico aqui, sei lá, com a Sofia, tá? Bora criar, sei lá, um SOF. É claro que não existe, tá, pessoal? Só pra gente... Mas vamos criar aqui um elemento químico chamado SOF. Tá? E já viram aqueles negócios que você tem, às vezes, aqui, sei lá, mais, um elemento químico aqui mais, em cima. Ou mais 2. Ou mais 3. Já viram isso aí? Ou lá na química, quando vocês estudam menos aqui, o elemento químico ali e o menos, ou menos 2. Tá? O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, você tem um elemento químico com menos 2 em cima, quer dizer que ele está com excesso de 2 elétrons. Aquele elemento químico já estava bem, só que ele já estava neutro. A quantidade de elétrons era igual à quantidade de prótons. Então, tá aqui. Toda vez que você tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, você tem um átomo neutro, tá? Prótons. A quantidade tem que ser a mesma. Quando a quantidade é a mesma, pessoal, no caso da Sofia, o elemento Sofia aí, ele fica assim. Agora, quando você tem um excesso de elétrons, por exemplo, você tem 2 elétrons a mais, 2 a mais, elétrons. Elétrons, ele tem carga de que natureza, pessoal? Eu falei ainda agora. Os elétrons, eles têm carga negativa. Já os prótons, eles têm carga positiva. Aqui. Tá. Vou até dividir aqui. Pronto. Tá? Pronto. Elétrons e prótons. Então, quando nós temos 2 elétrons a mais, como o elétron tem carga negativa, então você vai ter 2 cargas negativas a mais do que o natural. Mas, se não é 2 elétrons a mais que eu tenho, lembra que a gente observou que o núcleo ele fica preso, tá? Por exemplo, você tem aqui um núcleo. Aqui, o núcleo ele está preso, né? Pronto, ele está preso. Junto o próton e o nêutron. As cargas positivas e o nêutron, que não tem carga. Os elétrons que estão aqui livres, ó, tá? Então, quem anda na realidade são os elétrons. É eles que se movimentam. Por exemplo, naquele exemplo da caneta que eu mostrei para vocês, quando eu estava riscando a caneta no chão, o que estava acontecendo? A ponta da caneta, ela tem átomos. O chão tem átomos. Só que como os elétrons estão livres, os elétrons de um material estavam andando para o outro material. E aí, no caso, esse outro material é a minha caneta. A caneta ficou com elétrons a mais, com cargas negativas a mais. Tá? Então, voltando para a nossa luz aqui,
Pronto. Então, nós temos aqui a... Vamos dizer, então, que agora os prótons a mais, ou seja, ele não recebeu 2 elétrons a mais, ele perdeu 2 elétrons. Porque lembra que quem anda não são os prótons estão presos ali. Ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, no caso o elemento Sofia aí, ele acabou ficando com falta de 2 elétrons. É por isso que a gente representa assim. Porque se ele perdeu 2 elétrons, no final das contas, ficou com 2 prótons, ficou com 2 cargas positivas a mais. Porque os elétrons, cargas negativas, se foram. Então, se foram, eles não estão mais ali interagindo com as 2 cargas positivas. Então, agora você tem 2 cargas positivas necessitando de elétrons, no caso de 2 elétrons. E aí, vamos dizer que agora, ele primeiro perdeu, e agora de azul, depois ele ganha um elétron. Quando ele ganha apenas um elétron, lembra que nesse caso aqui, em cima, ele está precisando de 2. Mas quando ele ganha um elétron, agora esse 2 aqui, ele vai se transformar em 1. Por quê? Porque esse elétron que chegou, ele neutralizou ali uma das cargas positivas que estava necessitando de elétron. Está dando para entender, pessoal? Então, se neutralizou. Agora só um que está precisando. Agora, se ele ganha mais um, pronto. Aí que o átomo fica neutro mesmo. Então, a gente representa ele assim. Tá? É por isso que na química a gente vê esses elementos químicos, H, que é o hidrogênio, mais em cima. O que é o mais? É que ele está precisando de um elétron, ele não está neutro. O correto era que a carga positiva, que é o próton, tivesse a mesma quantidade que a negativa. Mas não, ele está precisando de um elétron. Tá? Então, voltando aqui para o simulador. Aqui. A gente pode observar isso aqui nos componentes químicos, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui os símbolos, né? Então, você tem, por exemplo, quando você tem o hidrogênio, é porque você tem apenas um. Ó. Tá neutro? Isso aí não. Você observa que o H tem um mais um em cima. O que é esse mais um? É que está faltando um elétron, está faltando uma carga negativa. Quando eu coloco a carga negativa, pronto, o átomo ficou neutro. A quantidade de prótons é a mesma que a quantidade de elétrons. Se eu coloco um outro próton, está instável, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Eu preciso colocar neutro ali no núcleo. Agora ele ficou estável. Só que percebe que a quantidade de prótons, cargas positivas, é diferente ainda de elétrons. Está faltando um elétron aqui para ficar estável. Se está faltando, é por isso que aqui fica mais um. Porque o próton tem carga positiva. Agora, se eu colocar aqui um elétron, pronto. Ficou neutro. Se eu colocar um elétron a mais, agora ficou menos um aqui. Esse menos um está dizendo que está com uma carga negativa, ou seja, um elétron em excesso. E se eu colocar vários outros elétrons, quer dizer que você tem, nesse caso, 3 cargas negativas em excesso. 3 elétrons em excesso. Então, no caso do exemplo aqui da caneta, quando eu risquei no chão, a caneta começou a receber vários elétrons. Ficou com elétrons em excesso. Tá? E aí, à medida em que você tinha os elétrons em excesso aqui na caneta, tá? Você tinha muito elétron aqui, esses elétrons, eles têm carga negativa. Quando eles se aproximam, por exemplo, de um papel que tem cargas positivas e cargas negativas, as cargas negativas em excesso da caneta atraem as cargas positivas desse papel, tá? Então, é isso que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Então, no outro aqui, simulador.
Isso aí a gente chama de processo de eletrização. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, para ficar mais... Pronto. Tá, então, esse simulador é interessante porque a gente consegue desenvolver algumas coisas em cima dele. Pronto, isso aqui a gente já viu, né, várias vezes, mas eu vou mostrar para vocês só para contextualizar aqui, como se estivesse dando aula. Então, observa que tudo tem átomos, e isso está representado aí no que vai aparecer para vocês. Tudo, de fato, tem átomos. A blusa de lã tem vários átomos, e esses átomos aqui estão representando pelas cargas positivas, que são os prótons, e as cargas negativas, que são os elétrons. Então, tem cargas positivas e cargas negativas compondo essa blusa. A mesma coisa em relação ao balão. Tem cargas positivas e cargas negativas representando dentro desse balão. É claro que não são apenas 4 cargas positivas e 4 negativas. Isso aqui é só uma forma de representar. Quando eu gero um atrito, assim como eu criei um atrito entre a caneta e o chão, ou gero um atrito aqui entre o balão e a blusa de lã, agora eu percebo que alguns elétrons da blusa passaram para o balão. Como elas passaram para o balão, agora o balão ficou com excesso de elétrons e não falta. Quem ficou com falta? A blusa de lã. A blusa de lã está com falta de elétrons. Porque os elétrons dela passaram para o balão. Quando eu solto o balão, o balão é atraído pela blusa de lã. Por quê? Porque a balão está com excesso de elétrons, excesso de carga negativa, mas a gente falou que sinais opostos se atraem. O excesso de carga negativa é atraído no caso, pela grande quantidade de carga positiva que está necessitando de cargas negativas, que não está mais neutro, né? Tanto é que quando aproximam aqui, ó, da parede, você percebe que as cargas negativas da parede são repelidas. Quando eu solto o balão, ele gruda. É isso que aconteceu, por exemplo, com a caneta e com o papel. O papel ele estava com cargas positivas e negativas, mas a caneta estava com excesso de cargas negativas. Então, o excesso de cargas negativas na caneta atraiu o papel. Como, no caso, esse balão está sendo atraído pela parede. Entendeu? Por quê? Porque cargas de sinais opostos se atraem. Como você tem um excesso de cargas negativas aqui no balão, esse excesso é atraído pelas cargas positivas da parede. Mas é claro que entre a parede e a blusa, se eu colocar no meio, ele é mais atraído pela blusa. Por quê? Porque no balão também tem umas cargas negativas ali. Já na blusa de lã, apesar de ter cargas negativas, tem muitas cargas positivas precisando de cargas negativas, porque está com falta de elétrons. Por isso que a atração aqui entre eles é maior. Eu até aproximo mais da parede, ó, mas ele continua sendo mais atraído pela blusa de lã. Se eu pegar todas as cargas negativas aqui, agora tá com muito excesso de cargas negativas. Então, quando eu largo, ele é muito mais atraído, porque o balão está em excesso de elétrons e a lã está em falta. Quando eu aproximo daqui, você percebe que só o fato de aproximar, ó, as cargas negativas da parede são repelidas. Porque cargas de sinal, mesmo sinal, se repelem. Mas, em compensação, quando eu solto, tem uma atração aí, porque tem muita carga negativa no balão. Então, esse excesso de carga negativa é atraído pelas cargas positivas da parede. Então, é uma forma de a gente visualizar isso. Esse fenômeno aí é chamado de processo de eletrização, tá? Então, você tem aqui esse processo de eletrização. Espera aí. Tá? O que é esse processo de eletrização? É quando você... Eu vou usar essa palavra, mas não seria necessariamente essa.
desestabiliza a quantidade de elétrons. Você passa elétrons de um determinado material para um outro. Então, toda vez que você tem essa passagem e, digamos assim, essa desneutralidade, né? Você tem uma mudança, os elétrons que estão no local vão para o outro, você cria uma certa não naturalidade, porque o que é o natural? É que a quantidade de prótons seja igual à quantidade de elétrons. Quando isso não acontece, você está produzindo um processo de eletrização. Ou seja, você está fazendo com que as cargas negativas se movimentem de um objeto para o outro. E é claro que um vai ficar com excesso de elétrons, excesso de cargas negativas, e o outro, pelo fato de ter dado esses elétrons, vai ficar com falta de cargas negativas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, professor. Tranquilo, favorável? Então, nós temos agora vocês observaram ainda agora, deixa para finalizar essa parte aqui. Vocês observaram? Cadê? Pronto. Vocês observaram que quanto mais cargas, maior é essa atração, né? Então você percebe que, por exemplo, pelo fato de agora eu ter muito mais cargas aqui, negativas, essa atração é maior. Existe uma forma, gente, de nós prevermos essa interação entre o que acontece com o balão e o que acontece com a lã. Tá? É claro, gente, que aqui você tem uma interação de atração. Mas se você for para cá, você tem uma interação de repulsão. Bora ver aqui. Bora ver se a gente consegue simular. Deixa eu tentar. Não sei se vai acontecer o que eu quero, tá? Mas não custa nada tentar. Olha só. Você percebe que agora, quando eu aproximo esse balão aqui, o normal é que ele fosse atraído, né, pela lã. Ok. Mas você percebe que essa atração é muito mais veloz. Ó. Por quê? Porque você tem o efeito desse outro balão aqui. Ó. Você tem cargas negativas aqui também nele. Cargas negativas com cargas negativas se repelem. Tá? Olha aqui, por exemplo. Porque o ideal é que, como você tem falta de cargas negativas na lã, o ideal seria que ele também se aproximasse da blusa de lã. Mas por que quando eu solto, mesmo aqui perto da blusa de lã, ele não vai para a blusa de lã? Porque você tem as cargas negativas em excesso do balão. E aí a gente viu que cargas de mesmo sinal se repelem. Ou mais próximo ainda. Mas ele é repelido. Vou grudar aqui. Mas não, é repelido. É repelido porque você tem excesso de cargas negativas, ou seja, dois objetos com o mesmo sinal se repelindo. Então, existe uma forma de nós prevermos essa interação, de nós sabermos exatamente qual é o valor dessa interação. E aí tem uma forma de fazer isso, mas eu quero colocar só um textozinho aqui. É esse camarada aqui, ó.
esse camarada vai nos auxiliar nesse processo de definirmos de uma vez por todas como é. Então, você percebe que às vezes tem uma interação de atração, se os sinais são opostos, e uma de repulsão, se os sinais são o mesmo sinal. Quem vai nos auxiliar nesse processo de a gente tentar definir o valor dessa interação, se é muito grande, se é muito pequeno, quanto é o valor, a gente vai conseguir, por exemplo, até calcular quanto é o valor disso aí, esse camarada chamado Charles Augustin Coulomb. Ele vai nos auxiliar nesse processo aí. Então, a gente consegue, por meio de uma relação que ele criou, tá? A gente consegue determinar, por exemplo, ele faz chamar essa interação de uma força de interação. A gente chama de força elétrica. Lembra lá de Newton, né? Lá, quando vocês estudaram sobre isso, nós tínhamos isso aqui, ó. Lembra do Newton? Que a força gravitacional era mais ou menos assim, né? A lei da gravitação universal é igual a uma constante chamada G vezes a massa, que é do primeiro objeto, vezes a massa do segundo objeto. Tudo isso dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. Então, por exemplo, você tinha, digamos aqui, você tinha um objeto de massa N1, tá? Tá aí. Tá? E você tinha um outro objeto maior de massa M2. Então, como é que a gente calculava, por exemplo, a relação entre eles, o efeito gravitacional entre eles? Por exemplo, isso aqui poderia ser, esse M1 poderia ser o planeta Terra e o M2 poderia ser o Sol, por exemplo. A gente tirava uma marca aqui, né, da distância entre esses dois objetos, que a gente chamaria de D, pronto. A força gravitacional, a força, no caso, na gravitação é de atração apenas, né? Então, seria a massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto dividido pela distância, tá aqui, ó, desse objeto elevado ao quadrado. Lembra disso? Quando vocês estudaram? O Coulomb, ele propôs isso, mas ele propôs isso dentro da eletricidade. Só que, no conceito de eletricidade, nós não trabalhamos com massa. No conceito de eletricidade, a gente trabalha com carga. Né? Lembra? Carga positiva, carga negativa. Então, você trabalha com carga. Então, você vai ter, na interação entre dois objetos, no caso, duas cargas, você tem a carga 1 e a carga 2. Então, você tem aqui essa aqui, que é a carga 1. Eu vou chamar de Q1. E você tem a carga 2, que você pode chamar tranquilamente de Q2. Pronto, simples. Então, assim como você tinha uma distância entre os planetas, você vai ter uma distância entre as cargas, correto? Então, o Coulomb, ele aplicou a lei da gravitação universal, a ideia que o Newton tinha proposto, para a lei da eletricidade. Vai ter uma força elétrica que pode ser tanto de atração, se os sinais forem opostos, ou seja, se essa carga aqui for positiva e essa carga for negativa, vai ter atração ou repulsão? Atração. Atração. Mas se as duas forem positivas, aí vai ser uma força elétrica que vai dar o mesmo valor
só que elas vão estar se repelindo. E então essa força elétrica é dada pela uma constante, que no caso é a constante elétrica, vezes, no caso não tem massa, no caso que a gente trabalha aqui na eletricidade, a gente trabalha com carga, a carga 1 vezes a carga 2, tudo isso dividido pela distância entre essas duas cargas. Ou seja, veja que ele está, na realidade, aplicando aquilo que vocês já estudaram, que é a ideia do Newton. A gente sempre fala, né, que o Newton ele trouxe muita contribuição para a física. Então, muitos outros trabalhos em outras áreas, inclusive, foram desenvolvidas a partir dos trabalhos do Newton. Tá? Pronto. Então, você tem isso aqui. Né? Eita, atualizando. Deu bug aqui, pessoal. Pronto, voltou. Então, é por isso que o Newton é considerado... Porque muitos dos trabalhos dele possibilitaram outros trabalhos. Não vai, né? Não tem problema, vou deixar aqui. Deu para entender. Então, é isso. Você tem uma carga, pode ser positiva ou negativa, e uma outra carga. Você tem como fazer uma relação entre essas cargas. Como? Isso vai produzir uma força de interação entre elas, que é, no caso, justamente a força elétrica, que é dada por uma constante elétrica chamada K, que tem um valor específico, tá? Vezes a quantidade de a carga 1, vezes a carga 2. Não pode ser que seja uma outra, pode ser que seja uma outra carga, sei lá, uma carga 3, que tenha um outro valor. Então, se esse outro valor estiver interagindo com a carga 1, a gente vai criar a relação entre a força elétrica, entre a carga 1 e a carga 2. E a gente vai só substituir isso aqui pela carga 3. Tá? Desculpa, uma relação entre carga 3 e carga 2. A gente vai criar essa relação aqui. Mas eu quero ver qual a interação entre a carga 2 e a carga 3. A gente vai colocar a interação aqui. A gente vai discutir essas interações. Então, você consegue agora calcular. Então, por exemplo, eu não vou ainda trabalhar os valores, porque não vai dar tempo. Mas, vamos supor que esse valor aqui seja 2. Esse valor seja 2. E esse valor da distância entre eles também seja 2. Nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, nós vamos ter uma constante vezes 4, dividido por 4. Então, no caso, a força elétrica vai dar o próprio valor dessa constante aqui. Então, a gente tem como calcular valores exatos das relações entre as cargas que estão atuando em um determinado objeto da natureza, do universo, em qualquer lugar onde você estiver. Desde que você saiba qual é a carga 1, saiba qual é o valor da carga 2 e saiba qual é a distância entre essas duas cargas. Agora, é óbvio, pessoal, que quanto maior for a distância entre essas cargas, a interação entre elas é menor. Tá? Se eu afastar muito, pode ser que nem tenha mais interação entre elas. Mas, por outro lado, quanto maior é a aproximação entre essas cargas, maior é a interação. Pode ser de repulsão, se as duas forem positivas, pode ser de atração, se as duas forem negativas. Só para finalizar essa minha fala, eu vou só mostrar para vocês um último simulador aqui, e aí eu já abro para comentários e para a gente partir para o último ponto aí. Deixa eu sair daqui. Vou compartilhar essa outra tela. Então, aqui nós temos um outro simulador, gente, que é muito bacana, que vai mostrar um pouquinho disso aqui.
Tá? Esse está em inglês, né? Deixa eu ver se tem o PT português. Foi, consegui. Tá. Então, nós temos aqui... Não foi. Deixa em inglês mesmo. Essa página não está aparecendo os que eu quero usar. Então, veja aqui, ó. Eu posso, por exemplo, trabalhar essa relação aqui, ó. Isso a gente chama, pessoal, assim como existe lei de trânsito, né? Tem a lei a lei da Maria da Penha, né? Em que as coisas acontecem e que, no caso, a nossa sociedade vai ser regida por essa lei. Existe também a chamada lei na física, né? Que é como o mundo físico é regido, funciona. Tá? Então, as coisas elas funcionam dentro dessas leis, dentro dessas normas da natureza. Então, isso ficou conhecido como lei de Coulomb. Tá? Então, por exemplo, veja aqui, você tem charge 1, que é carga, tá? Charge é carga. Tem a carga 1. Vamos dizer que a carga 1 ela tem menos 8 microcoulomb. Isso é micro, tá? É um valor bem pequeno. Só que esse menos significa que ela é uma carga negativa. Tá? Esse caso do charge 2, da carga 2, quer dizer que é positiva. É por isso que as setas entre elas aqui, ó, elas estão de atração. Agora, se eu colocar o mesmo valor 8, só que as duas sendo positivas, você vê que tem agora uma de repulsão. Ou seja, mesmo sinal se repele. Então, é claro que quanto maior for esse valor, maior vai ser a força elétrica, a força de interação entre elas. Se for menor, vamos colocar 1 aqui. Ó. Vê que a seta está ficando quase pequena. Está tendo uma atração entre elas, mas é muito pequena. Agora, quanto maior esse valor, olha como a seta está aumentando. Então, isso acontece porque quanto maior a carga, lembra da equação? Na equação, nós temos que, quanto maior essa carga, aqui, ó, você tem um valor, eu fiz o exemplo de 2 vezes 2, mas se eu colocasse aqui 4 e esse aqui 6, seria 4 vezes 6, isso ia ser muito valor. Então, quanto maior o valor, por exemplo, 50 e esse aqui é 10, vai ser 50 vezes 10. Quanto maior o valor da carga elétrica, maior vai ser a força elétrica. Você vê que elas são diretamente proporcionais. Toda vez que você tem isso aqui, ó, vamos criar um tracejado aqui, ó. Pronto. Tudo que fica em cima, quer dizer, de uma parte do igual, a parte direita do igual aqui, ó, e a parte esquerda do igual. Tudo que fica em cima quer dizer que, no caso essa parte aqui, quer dizer que é diretamente proporcional à força elétrica. Tudo que fica embaixo, no caso no denominador aqui, embaixo da fração, em relação à força elétrica, a gente chama de inversamente proporcional. Ou seja, as cargas, quanto maior for o valor das cargas, maior o valor da força elétrica. E quando é inversamente proporcional, quer dizer que é o contrário. Quanto maior for a distância entre essas cargas, ó, quanto maior for a distância, menor vai ser a força elétrica. Só para finalizar lá, naquele ponto, naquele item lá,
Só para a gente mostrar isso. Então, vamos aproximar aqui, ó. Quando eu aproximo uma carga da outra, olha o que acontece com a seta. Ela aumenta. Em compensação, quando eu afasto uma carga da outra, a força elétrica é bem menor. Então, é isso que o Charles Coulomb vai tentar descrever e vai propor essa relação entre força elétrica, como calcular a força de interação entre elas, né? A partir da análise da carga elétrica, no caso das cargas elétricas envolvidas, e da distância entre essas cargas. Tá? Então, só finalizando, nós trabalhamos a ideia do mundo macro, a ideia do mundo micro. De que forma tudo isso? O átomo. Os primeiros a estudarem sobre os átomos eram os gregos, Leucipo e Demócrito, que trouxeram isso, foi desenvolvendo a estrutura atômica, né, como é que o átomo é, até chegar no Niels Bohr. Depois a gente viu que o átomo é formado por um núcleo, por prótons e nêutrons e os elétrons ao redor. Vimos que o estudo da eletricidade tem a ver com elétron e que não é apenas tecnologia, mas que tem a ver com tudo. Então, você encontra a eletricidade, inclusive no exemplo que eu mostrei para vocês, caneta e papel, né? E que aquele processo que aconteceu com a caneta e com o papel era o processo de eletrização, em que você tem a passagem de elétrons de um material para o outro, e aí o material fica com excesso de cargas negativas, ou seja, excesso de elétrons, e o outro com falta de elétrons. E aí, quando eu aproximo essa caneta que está com excesso de elétrons de algum objeto, os elétrons que estão em excesso atraem as cargas positivas de um determinado outro objeto. Primeiro a estudar isso foi o Tales de Mileto. Ele pegou um objeto chamado âmbar e ele achava que isso era uma propriedade só do âmbar. Depois que a gente foi descobrindo que essa atração ela acontece em tudo, tá? E aí, eu mostrei para vocês que existe a ideia das cargas, os elétrons têm carga negativa, os prótons carga positiva. Eu mostrei para vocês o elemento químico, né? Como acontece aquelas divisões lá na química. Mostrei para vocês a ideia do Coulomb, além do processo de eletrização, o Coulomb, como é que ele descreve a lei dele, né? Que se relaciona com a interação entre duas cargas, e a gente precisa saber o valor dessas cargas e a distância que elas estão. E para nós terminarmos, eu vou finalizar com isso aqui, só para vocês terem como referência. Não vou explicar, tá? Mas aqui é só para vocês compreenderem. Na próxima aula, no caso, na parte fictícia que a gente está criando aqui, né, pessoal? Não é que vai ter uma próxima aula disso, eu estou mostrando para vocês. Preste atenção nessa tabela aqui. Lembra que quando a gente fez a interação entre a caneta e o chão, ou, como foi mostrado no simulador, entre o balão e a lã, teve passagem de elétron de um material para o outro, mas a pergunta aqui é por que foi a passagem do elétron da lã para o balão e não do balão para a lã? Por que foi do chão para a caneta e não da caneta para o chão? Isso é uma pergunta interessante. É porque, olha aqui, os materiais vão influenciar. Por exemplo, se eu gero uma interação entre vidro e começo a tritar vidro, por exemplo, com borracha, tá? Você vai ter passagem de elétrons entre o vidro e a borracha. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: os elétrons vão do vidro para a borracha ou da borracha para o vidro? Eu acredito que seja da borracha para o vidro. E o restante, o que vocês acham?
Hein, pessoal? O que vocês acham, hein, pessoal? Pode repetir a pergunta, professor? Se eu gerei interação, por exemplo, entre caneta e chão, né? E foi do chão para a caneta. Por que não foi da caneta para o chão? Enfim, ou no balão ali, por que não foi os elétrons do balão que foram para a lã? Né? Porque tem uma regrinha aí. Mas aqui, eu dei um exemplo. Se eu gerar um atrito entre vidro... Foi a borracha, né, que eu usei? Foi, vai professor, a borracha. ter uma passagem de elétron, mas os elétrons eles vão passar do vidro para a borracha ou da borracha para o vidro? Acho que da borracha para o vidro. E o restante? Também voto na borracha por vidro. Que? Não põe a mão no fogo? Não, eu voto na borracha por vidro. É do vidro para a borracha. Ó, todo mundo errou. Por quê? Porque na interação... Na interação entre eles... Depois da interação, esse aqui vai ficar positivo. A gente chama isso de carregado, tá? Ele vai ficar carregado positivamente. O que é carregado positivamente? É quando ele fica com falta de elétrons. Por isso que ele fica com mais cargas positivas. Enquanto nesse aqui, ele fica carregado negativamente. Quando ele fica com excesso de elétrons. Ou seja, no caso a caneta, ela ficou carregada negativamente, e o chão, a princípio, ficou carregado positivamente. No caso do balão e da lã, os elétrons foram para o balão ficou carregado negativamente, e a blusa ficou carregada positivamente. Tá? Então, é isso que essa tabela quer dizer. Então, se você pega o papel e a madeira, mesma coisa. Depois da interação entre eles, quanto mais para baixo, maior a tendência de ficar carregado negativamente. Quanto mais para cima, maior a tendência de ficar carregado positivamente. Se eu fazer a relação da pele humana com Teflon, mesma coisa. Esse vai ficar carregado negativamente e esse vai ficar carregado positivamente. Ou seja, vai ficar com excesso de elétrons, esse aqui vai ficar com a falta, ou seja, ele liberou um pouco dos elétrons. Deu para entender aí, pessoal? Sim, professor. Então é isso, é tranquilo. Então, olha a loucura que a gente fez aqui, né? A gente começou falando de universo, falamos de um pouco de cosmologia, falamos um pouco de mecânica quântica, pelo menos a introdução, né? Falando dos átomos, as moléculas. Depois a gente leu o poema, depois a gente falou sobre o cientista lá, o Blaise Pascal, falamos sobre o Marcelo Blaise, depois falamos sobre a estrutura atômica, a história da estrutura atômica, depois nós caminhamos pela ideia da eletricidade, e agora a gente finalizou pelo menos com um aparato geral para o estudante. É claro que na próxima aula você pode trabalhar de maneira mais aprofundada isso aqui, ou trabalhar de maneira mais aprofundada isso aqui, falando dos tipos de processo de eletrização. Mas ele já tem uma noção básica, ele já tem uma visão geral daquele conteúdo, ele já tem uma visão geral, inclusive, por que é importante a eletricidade. Porque a eletricidade é uma coisa que faz parte da natureza, não apenas de eletrônicos, mas faz parte do mundo que ele vive, tanto daquele mundo macro quanto do mundo micro. Algum comentário, alguma pergunta? Não. E o restante, algum comentário, alguma pergunta, alguma... Não, professor, tranquilo. Vocês viram que a gente tentou variar as ferramentas aqui, e é isso que é proposto para vocês fazerem no momento do ensino médio.
Usa simulador, faz o experimento, como eu fiz com a caneta, fala da história da ciência, cita um cientista, no caso do Blaise Pascal, né? Lê um poema, faz uma leitura diversa que não tem a ver com matemática, apenas. Trabalha a história da ciência, fala da estrutura do átomo. Ou seja, você diversificar, não dá para dar uma aula apenas com experimento, ou apenas de história, ou apenas de matemática. Você viu que eu trabalhei um pouco de matemática, né? Então, tentei diversificar o olhar para que o aluno tivesse uma visão ampla daquilo. E agora, tendo esse aparato geral, essa compreensão geral, a gente pode se aprofundar em determinados aspectos. Mas quando você faz isso e se propõe a diversificar as ferramentas, as metodologias, você atende talvez alunos que você não conseguiria atender se você estivesse dando a mesma aula, usando a mesma coisa. Você vê que às vezes eu vinha parava ia para o simulador, depois voltava para o quadro, depois ia para... Não tem problema. Tá. E é isso. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai liberar para vocês darem uma aula a respeito disso, tá? Como nós somos muitos, o ideal era que todos vocês dessem aula separada, né? Eu vou pedir isso talvez no final da disciplina, mas eu vou aproveitar as equipes que já estão formadas e eu vou dividir tópicos para a equipe, e aí vocês podem preparar uma aula para a próxima semana, no caso, que é segunda-feira, né? A aula de metodologia próxima. Poderia ser? Uma aula por equipe. Como é, João? Uma aula por equipe para a próxima semana. Isso, uma aula por equipe, já que vocês são muitos. Pode ser? Então é basicamente uma apresentação, né? Não é apresentação. Apresentação a gente prepara um PowerPoint. Vocês viram aqui que eu não usei apenas PowerPoint. Eu usei as mais variadas ferramentas para atender os maiores. Didático, né? Eu quero que vocês usem. Vocês viram que eu não comecei falando eletricidade. Vou falar de. Eu fiz tudo isso. Falei de tudo que eu falei para trabalhar eletricidade. Mas eu não comecei falando de eletricidade. Eu fui primeiro gerando um sentido para o estudo da física, falando do universo. Depois eu fui falando sobre uma parte histórica para trazer um embasamento, porque se ele compreende o átomo, depois ele vai conseguir compreender o elétron. Depois, quando eu trabalhar com eles, por exemplo, corrente elétrica, vai ficar muito mais simples, porque eles já compreenderam perfeitamente o que é elétron, carga elétrica. Não preciso trabalhar muito carga elétrica, porque a gente já viu lá quando a gente estava discutindo o átomo. Então, eu preparei o caminho para, de alguma forma, quando falasse de eletricidade, vocês viram que o início demorou mais do que agora. A parte de eletricidade, em pouco tempo, eu dei um aparato geral. Às vezes o professor demora 3, 4 aulas para trabalhar a eletricidade, né? E a gente já viu ter uma percepção geral, e agora dá para aprofundar esses conhecimentos aí. Por quê? Porque foi trabalhado uma base. Então, vocês podem preparar uma aula e tentarem pensar em tanto ferramentas quanto em formas de expor esse aluno. Por exemplo, esse tema, se por exemplo, o tema for termodinâmica ou temperatura e calor, é você não começar necessariamente conceituando. Você gera primeiramente a sede, depois você dá a água. Tá? Ou, se ele não está com sede, pelo menos você mostra que existe sede e depois dá água. Então, a gente pode fazer isso na próxima aula. Eu vou mandar lá no grupo certinho, lá, para as propostas de tema, e aí vocês pegam essas propostas, porque o nosso horário já está um pouco alongado aqui. Eu mando lá no grupo mais tarde, e aí, a partir disso, vocês se preparem para dar uma aula. Tá ok? Ok, professor. Beleza. Usem ferramentas, usem variedades, façam experimentos, usem um simulador e outras coisas que talvez eu não tenha usado na minha aula. Tá bom? Então a gente se encontra. Tá bom, professor. Na segunda-feira, pessoal. Valeu.
Valeu, professor. Aula top hoje. Valeu, Pessoal, mano. boa noite. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Ananda. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Luan. E professor, boa noite. De novo, Boa noite, eu Henrique. aqui, por último. Não, Eu caiu, precisei né? sair. Tranquilo, Não, é que eu precisei sair da aula por um instante que eu tava no trabalho e tava fechando lá. tranquilo. O senhor passou o trabalho hoje, foi? Foi, a proposta eu vou distribuir alguns temas lá no grupo, depois da minha aula, que eu vou dar uma aula agora, depois eu vou distribuir alguns temas lá no grupo. Assim como eu dei uma aula agora, como se eu estivesse dando para o ensino médio, a equipe de vocês, a equipe que vocês estão divididas, né, vai dar uma aula, no caso, na segunda-feira. Aí vocês se preparam e tal. Aí segunda-feira vocês dão uma aula baseado no tema que a gente vai Entendi. colocar lá no grupo. Todas as equipes vão dar essa aula na segunda-feira? A princípio, sim, mas se não for possível todos apresentarem, a gente... É porque a minha dificuldade é que segunda-feira, assim como o dia de quarta-feira, eu saio 8 horas do trabalho. Entendi. Qual é a tua equipe? Eu faço parte da equipe da Priscila. E Tá bom, então eu vou tentar fazer com que a equipe de vocês apresente preferencialmente na quarta, tá bom? beleza. Agradeço. Valeu, Henrique. Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Nada, abraço. Boa noite.